Agradeço aí o Cláudio, as palavras carinhosas. Agradeço o carinho do Edilazo, da Rosimere, que é a Maria, que sempre fala comigo, sempre nos conhecemos lá na convenção da Donep, né? Cumprimento o Orlando, querido, meu irmão paraguaio, com muito carinho. O Cláudio, a igreja Ceifa, né, que também, através de seus líderes, me receberam bem. Cumprimento o Luciano, que tocou esse teclado tão bonito enquanto a esposa dele cantava, a Mara, não é isso? Todos vocês. O Cláudio perguntou se tem alguma coisa a mais para falar. Hace 7 meses que eu estou estudando espanhol. Quando eu viajo pelo mundo, eu hablo inglês. Pero nosotros tenemos muchos hermanos en América del Sur que hablan un idioma como o nuestro. Yo pensé, yo necesito hablar en español. Vuestro idioma es muy bonito y nosotros amamos nuestros hermanos paraguayos, argentinos y otros hermanos que viven cerca de nós, cerca de nós outros. Vocês veem que eu estou estudando. Decidi que eu vou aprender a falar pelo menos um pouco no idioma espanhol, porque eu acho que é uma falta de cortesia as pessoas que falam o idioma espanhol, nossos vizinhos, nossos vecinos, e eu não sei espanhol. Então, eu estou estudando bastante, espero ter conseguido falar alguma coisa que vocês tenham entendido. E como tem muitas palavras que são diferentes, eu espero não ter falado nenhuma palavra errada. Eu estou feliz de estar aqui. Bem, eu vou dar o meu depoimento da minha vida para vocês, como é feito pela Donep. Eu já estive em alguns países, estados, eu corro muito de um lado para o outro. Eu tenho a satisfação de estar com a minha esposa aqui hoje, porque nem sempre ela pode me acompanhar. Nós temos 2 filhos, somos casados há 21 anos, e temos o Renan, que tem 17 anos, e o Matheus, que tem 2 anos. Exatamente, vocês não estão errados na conta, é de 15 em 15 anos que nós temos filhos. E os 2, quando nasceram, tiveram problemas. Inclusive o Matheus ficou 33 dias numa UTI. E o Renan também teve problemas ao nascer. Então a mãe é super protetora. Eu nasci em uma família muito pobre, paupérrima. Pra vocês terem uma ideia, a minha avó paterna, mãe do meu pai, era de origem alemã. Então, todas as características, cabelo liso, os olhos, a cor da pele. Aí você vai olhar para mim e vai falar que nem o Hans Donner. Mas você não parece alemão, eu sei. Tá certo? A minha avó, ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém conhece a minha bisavó, nem meu pai, ninguém sabe a história direito. Mas a minha prima, que conviveu com a minha avó, a minha prima hoje tem cerca de 70 anos, afirma que a minha avó disse para ela que teria sido deserdada porque casou com um negro. E minha avó morreu na pobreza extrema. Eu não convivi, meu pai não sabe dizer a questão da minha avó. Mas o nome do meu tio mais velho, filho da minha avó argentina, que era de origem alemã, imagina no 7-1. Era Israel. Lembra? Ele nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam sendo oprimidos pela Alemanha. Então minha avó deve ter dado um troco. O nome da minha tia mais nova é Nazaré. Então minha avó estava sabendo o que estava fazendo.
Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. O judeu mais ilustre. Minha família tem nomes muito judaizantes. Veja que não é à toa que meu nome é Rubens. Rubens era o filho mais velho de Jacó, que era Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel. E é uma das 12 tribos de Israel. Veja que é uma família que meu pai, muito pobre, se acidentou quando era jovem, pegou fogo no barraco, ele quase morreu, ficou internado 11 meses. A minha mãe, com 12 anos de idade, foi trabalhar como doméstica, na casa de pessoas. E se conheceram, minha mãe e meu pai, e se casaram. E o médico orientou eles, falou o seguinte, tomem cuidado que a partir do terceiro filho, vocês podem ter problemas por causa da questão orgânica de vocês. Meu pai e minha mãe pagaram para ver. Eles tiveram 6, o dobro que o médico tinha falado. E eu fui o terceiro, eu fui o teste. E eu não sei se o médico acertou com relação aos meus irmãos, mas com relação a mim ele acertou. Eu tive muitos problemas e até hoje eu dou muito problema. Vejam vocês, e quando eu nasci, eu não tenho foto de quando eu era bebê. A família é paupérrima, então não tem foto nenhuma. Uma tia minha falou para minha mãe assim, onde é que você arrumou esse garoto tão feio? Eu não tenho o menor interesse de ver a foto quando eu era bebê. E eu era muito doente. Uma prima minha, tomando conta de mim, porque pobre, uma criança toma conta da outra. Eu não era diferente. Veio um carro, quando ela foi atravessar a rua, minha prima saiu correndo, acho que me soltou na frente do carro. Eu fui com a cabeça no paralelepípedo, na pedra. Eu poderia ter morrido de um atropelamento e da cabeçada por dentro do paralelepípedo, de uma forma ou de outra. O carro me atropelou, mas eu fui socorrido todo roxo para o hospital. Outro dia, eu ainda bem pequeno, eu tinha várias enfermidades, uma atrás da outra, muito sendo socorrido a todo instante. Os médicos, minha temperatura atingiu 42 graus e eu já estava inconsciente. Dizem os especialistas que é a temperatura a partir da qual o organismo começa a entrar em colapso. Os médicos tiraram água da geladeira no hospital, água da geladeira, para jogar em cima de mim para conter a febre. Enfim, diversas vezes os médicos acharam que eu ia morrer. Uma sequência de situações complicadas, de doenças. Eu pegava as doenças de época que passavam, os surtos que davam, eu pegava todos. Passava perto de mim, eu pegava a doença. Era uma espécie de para-raio. Eu era um garoto pequeno, magrinho, e uma fase da vida eu era muito inchado e cheio de feridas, porque eu tive uma doença chamada nefrite, que é inflamação nos rins, que complicava tudo. Eu vou chegar a uma fase que eu vou dizer que eu entrei no exército. Então, eu costumo dizer, para vocês terem uma ideia, quando eu fui para o exército, eu cresci muito e fiquei muito forte, e deu nisso aqui. Então, vocês imaginam como era antes. E o que acontece? Com 7 anos de idade, eu já sabia ler. E meus pais me incentivaram a ler a Bíblia. E com 9 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia toda. Eu descobri, com mais de 30 anos de idade, que eu tinha miopia e astigmatismo. Eu não conseguia ler direito. Eu li a Bíblia com a Bíblia bem perto do meu rosto. Mas li toda. As pessoas podem perguntar, e por que você não usava óculos? Porque quando nunca você nasceu, aí acha que o mundo é daquele jeito. Eu pensava que o mundo era opaco. Tá certo? Até que um dia botaram uma lente na minha frente e eu vi que dava para enxergar melhor. Eu trabalhava em obras, vendia ferro velho, trabalhava em horta. Eu fazia serviços pesados, minhas mãos são marcadas por causa de acidentes em obra quando criança. Com 12 anos de idade, meu pai, vendo o meu esforço, ele falou o seguinte: eu vou arrumar um laboratório de prótese odontológica para você trabalhar, aprender a fazer rote, dentaduras e material de odontologia.
Eu fui para lá, para o laboratório de prótese, só que eu não tenho destreza, habilidade com as mãos. Então, eu não conseguia aprender as coisas que tinha que fazer em cera. Não conseguia aprender a profissão. Aí virei um entregador de dentaduras. Tentei um monte de coisa, uma série de frustrações. Com 14 anos de idade, eu tirei minha carteira de trabalho. No Brasil tem um documento, vocês devem conhecer, o pessoal que vive aqui, que é a carteira de trabalho para você ter seus direitos trabalhistas. Tirei com 14 anos de idade, esperando que alguém assinasse, nunca ninguém assinou. Até eu ir para o exército. Depois, meu pai ficava pedindo um emprego para as pessoas para mim. E uma vez me deram um emprego no escritório. Eu fiquei 3 dias naquele emprego. 3 dias depois, eu fui demitido. Até hoje eu não sei por que me contrataram. E muito menos por que me demitiram. Era muita frustração uma atrás da outra. Só que eu tinha lido a Bíblia toda. E alguém pode falar assim, mas e daí? Eu não acredito na Bíblia. Sim, tudo bem, eu entendo o seu conceito. Mas eu queria dizer para você que às vezes a gente tem uma ideia formada, a gente que é adulto, e a gente é inflexível. Criança não. Criança paga para ver. Criança, quando acredita, paga para ver. Eu paguei para ver. Aliás, estou pagando para ver até hoje. Eu aprendi. Vocês vão ver por quê. Que Deus, Ele, me defende. Vocês vão perceber que eu acredito nisso mesmo. O que acontece? Quando eu tinha cerca de 16 anos, meu irmão se formou sargento do Exército. Meus pais pagaram muito esforço, um curso para ele. Se preparou, se formou sargento do Exército. Naquele ano, a gente morava numa casa muito pobre. Para vocês terem uma ideia, uma casa com 2 cômodos, 2 compartimentos. O banheiro era do lado de fora, sem teto. Valas negras, fogão a lenha. Muita goteira dentro de casa, chovia dentro de casa, talvez mais do que chovia lá de fora. Era uma coisa muito difícil. Não que eram animais de estimação, mas era assim, porque eles apareciam lá para incomodar a gente, ratos, por exemplo. Uma vida muito difícil. E eu fiz concurso para sargento da aeronáutica. Eu me lembro que a prova eram 3 provas, uma de matemática, de português e uma de química e física. A de química e física foi marcante, porque ela tinha 40 questões com múltipla escolha, A, B, C e D. Os 40 questões. Então eu acertei só 4. E das 4 que eu acertei, eu fui conferir para ver se eu sabia alguma. Eu não sabia nenhuma. E o que acontece? Só que meu irmão falou assim para mim, mas eu vou pagar o seu estudo, o seu preparo, para você fazer o concurso que você quer. Porque agora eu me formei sargento. Eu falei, tá bom. Escolhi os melhores colégios do Rio de Janeiro. O colégio não queria receber a minha matrícula, assim, criou dificuldades. E acabou recebendo. Aí eu fui fazer uma prova para ver se eu arrumava um desconto, que a gente chamava de bolsão. Eu fiz a prova, uns ganharam 100%, os caras muito bons, outros 80%, 50%, 20%, 10%, sempre distribuindo bolsas de estudo. E outros não ganharam nada, que foi o meu caso. Eu não sabia nada. Fui para a aula, eu levava uma bolsa cheia de livros, eu arrumei um emprego dando meio salário mínimo para eu poder pagar os meus estudos. E o que acontece? Meus estudos não, minha passagem de um ônibus que eu pegava. E o que acontece? Comecei a estudar, só que eu não entendia nada. Eu saí de um colégio muito fraco, que eu era um peão, que trabalhava em obra. E tinha um colégio, tinha matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, física 1, física 2, física 3, química orgânica, química inorgânica. Em poucos meses eu teria que enfrentar os concursos que eu me determinei a fazer. Eu cheguei na sala e não entendia praticamente nada. Eu me lembro que uma vez eu estava sentado prestando atenção na aula, tentando entender o que estava acontecendo, e o diretor entrou e me chamou a atenção, de uma forma dura. E eu pensei assim, eu acho que eu fiz alguma besteira, alguma bobagem aqui. Porque pobre é culpado de tudo mesmo, então qualquer coisa que eles estão fazendo de errado comigo, eu só procurava o motivo. Eu não sabia por que ele estava acontecendo, mas eu achava que eu tinha um motivo que eu não tinha percebido. Só que na hora que ele saiu, um colega olhou para o lado e falou assim, rapaz, por que eles fazem isso contigo? Você não fez nada. Mas por quê? Por quê? É porque pobre tem cara de pobre. O pobre se acalça, eu falo isso, já apareci em várias partes do mundo, no Brasil, eu falo em lugares perigosos para pessoas pobres, eu falo para presidiários, eu falo para
centros de recuperação para autoridades de diversos órgãos. E o que eu vou falar aqui, eu falo para os pobres, para pessoas muito pobres, que pobre tem cara de pobre, porque essa calça dele não denuncia, é a camisa que denuncia, é o cinto, a meia, a falta de meia, calça, camisa, cabelo. E se nada denunciar que ele é pobre, alguma coisa diz que ele é pobre. E a sociedade, em geral, não é tão complacente com o pobre. Mas eu tinha lido a Bíblia. E se ninguém ligava para mim, e se eu não valia nada, e se eu era objeto de chacota, de zombaria, veja o que a Bíblia que eu tinha lido diz sobre esse assunto. Eu vou ler Salmo 146, versículo do 5 ao 10. A minha Bíblia está no meu iPhone, tá certo? Então, eu não estou vendo o WhatsApp agora, não. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Eu sabia que Deus, mesmo se ninguém desse confiança para mim, tinha um Deus que dava confiança para mim, que cuidava de mim. Que podia ser tudo ao contrário, eu também ser um camarada meio desajeitado, meio sem perspectivas, mas mesmo assim, Deus não faz restrição com relação às pessoas. Ele ama todas as pessoas. Ele ama brasileiros, ele ama paraguaios, ama argentinos, ama pessoas do mundo inteiro, ama pessoas do Oriente Médio, judeus, ele ama os árabes, ele ama todas as pessoas. E não gosta que a gente não ame uns aos outros. Deus ensina que nós devemos amar uns aos outros. E aí, o que eu fiz? Fui em frente, né? Mais outra vez, eu estava numa aula de física. Aí o professor fez um desenho no quadro, e lá ele perguntou uma força, uma aula de estática ou dinâmica, não me lembro direito. Falou assim, como é que é o nome daquela força? Aí eu olhando na turma assim, me achou, não sei como. Logo eu não estava entendendo nada. Qual a resposta? Aí na hora que ele me perguntou assim, aí eu fiz aquela cara típica do camarada que não tem a menor noção do que está acontecendo. Tá certo? Porque quando você sabe mais ou menos, você fala, acho que é isso, esse detalhe eu não sei. Poxa, professor, isso é pegadinha. Né? Você sempre tem uma resposta que mostra que você sabe a direção da coisa. Quando você não sabe nada, você não... A sua cara denuncia. E a minha cara denunciou pelo que o professor falou. Pior que o professor fez a leitura perfeita da situação. Ele olhou para minha cara e falou, o que você está fazendo aqui? Tu não sabe nada. Você é um ser idiota. Você não vai passar em concurso algum. Vai embora. Pega o dinheiro que você está pagando aqui e vai comprar Mirabel, que é aquele biscoito wafer. Ele estava querendo dizer que era para eu vender no trem, na rua. Vai embora, ele falou. Eu ouvi aquilo e falei assim, pensei, qual a diferença entre eu e um semi-idiota? Um semi-idiota não sabe nada, nem eu. Tá certo? Então, talvez esse professor tenha muitas razões para me achar um semi-idiota. Só que eu fui conversar com Deus sobre isso. Falei para Deus, que eu sabia que eu não sabia nada mesmo, e fiz até um bilhete para Deus, dizendo o seguinte, olha Deus, eu tinha ficado reprovado na prova de sargento, eu tinha errado praticamente a prova toda de Química e Física, mas eu, já que meu irmão pagou meus estudos, eu resolvi fazer prova para o oficial do Exército, que é uma prova mais difícil. E o que acontece? Eu fui falar para Deus, escrevi um bilhetinho pequenininho para Deus, que não era para ninguém ver, só que eu perdi a chave e entregaram para o meu pai. No bilhetinho eu dizia que eu queria passar para a Academia Militar das Agulhas Negras. E eu dizia mesmo que eu não sabia que as pessoas eram melhores do que eu, mas ninguém era melhor. Ninguém tinha sabedoria igual a sabedoria de Deus. Era esse o assunto. Pode parecer maluquice. Eu tinha poucos meses para tirar uma diferença da vida inteira e competir com alunos super preparados, que não trabalhavam e eu trabalhava. Mas eu sabia
que Deus podia nem fazer se ele não quisesse. Ele não ia ficar um pouquinho menor se ele não fizesse. Mas se ele quisesse fazer, ninguém o seguraria. Lutei muito, esforcei muito, uma luta desproporcional. É difícil explicar. Eu falo isso rápido porque tem muita coisa para eu falar, que as pessoas pensam, não, mas poxa vida, você começa a achar que eu sou um camarada, que eu tenho alguma facilidade. Foi muito difícil. No final do ano, eu vi o professor com uns papéis na mão, perguntei se o diretor do curso, falei, o que é isso aí na sua mão? Exatamente o diretor que me chamou a atenção. Ele falou assim, isso aqui é o resultado da prova para o oficial do Corpo de Bombeiro. Por quê? Você passou? Eu olhei para ele e falei, se esse resultado vem em ordem alfabética, procura meu nome lá pela última página, que é Rubens Teixeira da Silva. Se tiver em ordem de classificação, pode olhar na primeira página. Ele olhou na primeira página. Eu fui um dos mais bem classificados na prova para o oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu fiz a prova para sargento também, que eu tinha ficado reprovado no ano anterior e passei. E fiz a prova para a Academia Militar das Agulhas Negras, que eu queria, e passei. Quando eu passei para a AMAN, eu tinha que consertar um negócio no meu dente, tinha que fazer uns exames médicos, eu não tinha dinheiro para nada. E meu pai fez um esforço danado, algumas pessoas arrumaram coisas de graça para mim, eu tinha que comprar um enxoval, que era short, camiseta, essas coisas normais que um jovem militar ia precisar. E as pessoas me doaram, enfim, uma dificuldade muito grande. Quando eu cheguei na AMAN, eu tinha que ter um terno, porque eu era civil, eu não era nem da escola preparatória de cadetes, nem era do colégio militar, então eu tinha que entrar de terno, eu não civil, entrar no exército. Aí me deram um terno grande, eu botei um cinto, né, resolveu o problema. Quando eu cheguei na AMAN, eu falei, agora já estou aqui dentro. Aí me apresentaram à piscina. 3 meses depois eu tinha que fazer uma prova de natação. E a primeira vez que me botaram na piscina olímpica, na borda, eu me afoguei. As pessoas me socorreram rindo. Como é que você conseguiu se afogar na borda? Alguém já se afogou aqui? Né? Se afogou? Olha só, vou perguntar assim, ó. Vai imaginando, você está se afogando. Você está se afogando, está se afogando, está se afogando, está se afogando. O que você pensa na hora que você está se afogando? Vou morrer. Só isso que você pensa. E você sabe que se não tiraram você de lá, você morre mesmo nos próximos segundos. E me afoguei e o pessoal perguntou, como é que você conseguiu se afogar na borda da piscina? Não sei, eu não me afoguei de propósito. O que acontece? Eu me afoguei, tenho uma experiência de afogamento muito vasta. Porque eu já me afoguei no mar, já me afoguei em piscina, em represa. No mundo inteiro, eu já perguntei alguma coisa que eu vou perguntar aqui. Até hoje não encontrei ninguém que tivesse o que eu tenho. Eu tenho foto de eu me afogando. Alguém tem? Ninguém? Por enquanto eu sou único, tá certo? Nesse livro que traz detalhes sobre a história da minha vida, que é um livro duríssimo, inclusive está em falta. Eu trouxe algum livro e está em falta. Então, o pessoal está me criando problema, porque não está achando que ganhou. Eu falei, está em falta. Tem foto de eu me afogando. É um livro muito duro, chocante, ele mexe com as bases. O pessoal que lê sai assim, é meio... Mas pega o desanimado e deixa ele rapidamente em condições de guerra. Não tem gente desanimada que lê esse livro e sai desanimado. Eu estou falando muito detalhes só, que não vai dar tempo de falar tudo. E aí o que acontece? Muito esforço, me botaram para treinar na piscina de criança, eu não conseguia aprender a nadar, os instrutores, enfim, não conseguiam, eles se esforçavam, mas não conseguiam. Chegou o dia da primeira prova de natação, que era 50 metros, e a última prova era 400 metros, aumentando de 50 a 50. E os índices do exército são muito puxados na academia militar. Quando eu botaram na raia 1, porque eles também não eram bobos, né? Toda hora tinha que ficar me tirando da água, na raia 1 fica mais fácil. Senão eles vão ter que pegar aquele negócio de, sabe, de catar lixo na piscina Quando eu pulei na água, os melhores nadadores faziam 50 metros em aproximadamente 30 segundos. Os mais ou menos faziam 50 metros em 40 e poucos segundos. Os piores faziam acima de 50 segundos. Eu saí estapeando a água, saí do outro lado, eu fiz em 1 minuto e 44 segundos. Eu fiz o dobro dos piores tempos. Eu fui o pior tempo de todos os cadetes que fizeram a prova, que eram centenas. Aquele famoso 1 de nota e 1 de misericórdia.
eu comecei a me esforçar muito, porque ninguém conseguia fazer eu aprender a nadar. Eu tinha um medo, sei lá, nada funcionava quando eu entrava na água. E o que aconteceu? No primeiro ano da AMAN, da Academia Militar, eu tive uma das piores médias da minha turma. No meio do ano, quando eu tinha o espadinho, que é uma solenidade importante, eu tinha uma das piores médias. Eu tinha um conceito que os cadetes, um avaliava o outro de aptidão para o oficialato. Eu tinha uma das piores notas, o conceito dado pelos colegas. Os colegas me avaliaram como uma dos piores. Os instrutores fizeram a avaliação também e eu fiquei entre os piores. Então eu tinha uma das piores notas, eu tinha uma das piores conceitos dados pelos instrutores e eu tinha um dos piores conceitos dados pelos próprios colegas. Você ser um dos piores em tudo é um negócio que fica marcante para a sua vida, porque a Academia Militar é um lugar fechado. Você já viu um filme como funciona, não conhece bem a vida do outro, as fragilidades. E ser um dos piores numa Academia Militar não é nada confortável. Mas eu estava lá dentro. Ninguém me jogou lá de fora, eu fiquei lá dentro, um dos piores, mas tudo bem. Só que a sequência de risco de me afogar, de morrer afogado, eu tinha que tomar uma decisão. Porque os instrutores, eu podia pedir para ir embora da academia. Ir embora não ia acontecer nada. Ele não, boa sorte na sua vida, sucesso. Aquele negócio de pede para sair, é verdade. Só que eu falei, eu decidi, eu não vou pedir para sair. Não vou pedir para sair. De forma alguma. Não ia pedir para sair. Por quê? Porque eu decidi continuar. Virou o problema dos instrutores. Os instrutores me tiravam da água. Eu escolhi que eu não ia pedir para ir embora. Virou o problema deles. Eu decidi que com a minha perna eu não ia sair da academia, tá certo? Eu podia sair um dia, por causa dos riscos que eu corria, na horizontal, no saco preto e com a perna dos outros, mas com a minha não. Eu decidi não desistir. Foi uma decisão difícil, mas eu decidi. E fui em frente. Os instrutores acabaram no treinamento, eles largaram de mão porque não tinha mais o que fazer comigo. E eu falei para Deus, Deus, olha só, eu não consigo aprender a nadar. Ou tu vai me ajudar, ou eu vou ficar reprovado nesse negócio, eu vou mandar eu embora. Moral da história, eu consegui me superar, cheguei a nadar 1.500 metros, que era quase 4 vezes o tamanho da maior prova. E a natação deixou de ser problema para mim. Quando eu estava no terceiro, a AMAN são 4 anos de curso. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui chamado na sessão psicotécnica da Academia Militar e o major falou assim para mim, nós chamamos você aqui para explicar por que você tinha um dos piores conceitos da sua turma no primeiro ano e hoje você tem um dos melhores conceitos da sua turma. Eu terminei a Academia Militar com um dos melhores conceitos da minha turma. Eu tinha um dos melhores preparos físicos da minha turma. Acreditem se quiser, mas até salto e altura, e eu estou passando aqui para vocês conferirem a altura, tá certo? Tirando os colegas que eram atletas da modalidade, eu era um dos melhores saltadores da turma. Corrida de 100 metros, corrida de 400 metros, de 3 km, 20 km, salto e altura. A única coisa que eu nunca tive desempenho dos melhores foi natação. Mas eu fiquei ali no meio. Eu terminei a Academia Militar com um dos melhores conceitos da minha turma e fui indicado para ser instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Recentemente eu escrevi um livro, esse livro aqui, ó, Como Vencer Quando Você Não é o Favorito. Depois de 3 meses lançado no Brasil, já estou com um contrato assinado para lançar na Inglaterra. Um livro estratégico, motivacional, que está lançado na maior editora do Brasil, que é a Sextante, e está sendo, que traz experiências de pessoas do mundo inteiro, como elas se comportaram durante a adversidade. Quem prefaciou esse livro foi o general Floriano Peixoto. O general Floriano Peixoto foi o general brasileiro que comandou as operações de salvamento e segurança no Haiti quando houve terremoto e morreram mais de 220 mil pessoas. Esse general, o Conselho de Segurança da ONU, ano passado, reuniu 8 pessoas no mundo inteiro, 8 pessoas selecionadas no mundo inteiro para reavaliar as operações de paz e segurança da ONU no mundo inteiro. Esse general foi o primeiro da lista. Acabou de entregar o trabalho, o relatório mês passado, para o Conselho de Segurança da ONU. Não passou pela mão de ninguém, nem presidente da República, Congresso Nacional, foi ele, Conselho de Segurança da ONU. Recentemente recebeu um convite do Exército Americano para trabalhar na elaboração da doutrina de operações de paz no mundo, pelo Exército Americano. Um dos generais mais respeitados, brasileiro, mais respeitado no mundo. E foi meu instrutor na mão, ele que prefaciou essa obra.
Terminei a mão, aí fui oficial de infantaria, fui servir no regimento escolar de infantaria, oficial do Exército. Chegando lá, na unidade, uma unidade muito operacional, e o que acontece? O Brasil ia mandar uma força de paz para a Iugoslávia. E eu cheguei no quartel, vi aquela tropa em forma, eu perguntei assim, essa tropa vai para onde? Isso aqui vai para a Iugoslávia. Para a Iugoslávia, sim. Eu falei, tem como dar meu nome para eu ir aí, entrar nessa missão? Você tem certeza? Porque estava vendo muita morte. Lá, se eu não me engano, era até aquele ditador que foi condenado por crime de guerra depois. Se eu não me engano, era o Slobodan Milosevic, que foi, logo depois, foi condenado pelo Tribunal Internacional, porque eu acho que ele, por crimes de guerra, se eu não me engano. Então, estava muito violenta a situação lá, eu fui voluntário para ir para aquela guerra, para poder, por missão de paz. Tanto é que a coisa era tão grave que o Congresso Nacional Brasileiro não deixou o Exército mandar tropas. O Exército acabou não mandando, a tropa não foi para a Iugoslávia. Isso em 92. Aí o que acontece? Cheguei lá, encontrei muito problema com tráfico de drogas. E eu enfrentei algumas situações, eu comecei a ser ameaçado. E a coisa começou a se agravar, porque eu fui ameaçado até por um capitão que era meu chefe. Eu era tenente, ele era capitão. Ele me ameaçou com arma, inclusive, uma coisa muito esquisita. Engraçado que ele me ameaçou com arma, eu estava com outra arma. Como é que o cara era sem noção. E ele me apontou a arma, eu falei, capitão, eu estou com uma arma aqui também. Olha que conversa doida. Só que eu preciso de arma para falar com o senhor. Eu posso conversar com o senhor sem fazer uso da arma, sem apontar a arma, sem fazer insinuações. Ele era meu chefe, coisa horrível. E alguém pode falar assim, não, mas isso era brincadeira. Aí isso era desentendimento besta. Esse capitão mandou matar um colega, meu tenente. E meu colega morreu cheio de tiro na cabeça. Esse capitão foi expulso do Exército. 20 e poucos anos depois, agora, alguns meses atrás, eu estava contando essa história no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E na hora que eu estava saindo do quartel, da palestra que eu estava dando, auditório cheio, veio um camarada atrás de mim, fardado, cheio de equipamento, falou, doutor Rubio, eu falei, pô, não, tá lembrado de mim? Eu falei, tô, você é o fulano de tal que serviu comigo em 1992. Pois é, tá lembrado que eu saí às pressas do batalhão, você assumiu a minha função? Eu falei, tô. Aí ele falou, porque o capitão tinha dito que ia me matar se eu não saísse de lá. Ou seja, eu fui sentar numa cadeira que tinha um fuzil apontado para ela e nem sabia. O camarada fugiu para não morrer e me botaram na função dele, ninguém me avisou nada. E ele teve coragem de me dizer isso 20 anos depois. Que interessante, né? Aí ele falou assim para mim, eu sabia que tu não ia morrer, contigo eu não ia conseguir nada. Porque você ficava lendo a Bíblia. Palavra do cara. Eu fui ameaçado. E eu era oficial do Exército. Então eu poderia andar armado. E todo mundo tinha arma. Só que eu nunca tive arma. E um dia, devido ao alto risco que eu estava, eu falei assim, eu vou comprar uma arma para mim também. Eu posso andar armado. Eu era oficial de tiro e munições do batalhão. Eu comandava o tiro, desde soldado até o coronel. Mas eu não tinha arma. Eu usava a arma do Exército. Quando eu falei que eu ia comprar uma arma, e eu não estou aqui criticando quem tem, porque se for de forma legal, não tem problema nenhum. Sim, já da lei, profissionalmente, às vezes a pessoa precisa. Policiais e tal. Mas no meu caso, Deus fez uma coisa esquisita. Eu que era um cara que lidava com canhões, morteiros e metralhadores, Deus falou, olha, se você comprar arma, você está abrindo mão da segurança que eu te dou. Só que eu fiquei com o maior medo. Você sendo ameaçado, porque aí você fala assim, tá bom, Deus, mas quem vai me defender? Aí você confia ou não confia. Isso é um problema seu. Só que eu pensei o seguinte, é melhor, né? De fato é melhor morrer confiando em Deus do que viver sem confiar nele. E eu tomei uma decisão, eu não vou comprar arma. Só que eu não comprei e fiquei sob forte estresse. Quando eu estava de serviço no batalhão, eu tinha que estar armado quando eu estava de serviço, eu dormia com a arma debaixo do meu travesseiro pronta para reagir. Porque eu sabia que alguém podia me matar lá dentro. Fiquei com medo. E o que isso me fez eu ficar doente. Eu fui parar no hospital. Porque eu não podia contar para ninguém. Depois minha família descobriu que estava sob ameaça. Foi um negócio muito crítico. Só que o Exército deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Eu doente, meio sedado, a prova discursiva, eu sei dizer que eu fiz a prova e passei por 7º colocado. E fui fazer engenharia como oficial do Exército já, no Instituto Militar de Engenharia,
que segundo as avaliações do MEC, é o melhor curso de engenharia civil do Brasil. E aí, fui lá, eu falei, bom, aqui ninguém me mata mais, porque aqui só tem engenheiro, e aqui é um lugar seguro, eu não vou mais ficar mais com medo. No início do curso do Instituto Militar de Engenharia, eu me casei. Quando eu estava dentro do Instituto Militar de Engenharia uma vez, o Instituto Militar de Engenharia só tem engenharia. Lá não tem contabilidade, não tem letras, não tem curso de farmácia, medicina, odontologia, só tem engenharia. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu estava dentro do Instituto Militar de Engenharia com a minha pasta, era oficial do Exército, primeiro tenente de infantaria, aí dei um pouco dor de cara com aquele professor, que me chamou de semi-idiota. Aí estava eu e ele só no corredor, não dava nem para um fingir que não viu o outro. Ele regalou os 2 olhos e perguntou, o que você está fazendo aqui? Só tinha uma resposta, tá certo? Lá não tem outro curso. Eu respondi, engenharia. A minha semi-idiotice não me impediu de eu dar a resposta porque só tinha uma. Ou então eu respondia, não sei o que estou fazendo aqui. Estou te vendo. Talvez seria uma boa resposta. Mas o Deus que eu acredito, eu não preciso defendê-lo. Não preciso. Existem pessoas de boa fé que falam assim, não acredito em Deus. Eu entendo quando o cara fala que não acredita em Deus, eu não sou, vou ficar com raiva de você se você disser que eu não acredito. Não, eu sou autor desse livro aqui, Desatando Nó do Crescimento Econômico. Propostas econômicas e jurídicas para o sistema financeiro nacional. Esse livro sou eu, mais 2 autores, o Henrique Forno e o Márcio Araújo. O Henrique Forno é católico, o Márcio Araújo é o ateu. Tudo bem, o católico crê em Jesus, a teologia católica é muito parecida com a nossa, o Henrique não briga comigo por causa disso. Mas o Márcio é ateu, ele diz que Deus não existe. Veja, o Márcio é meu amigo, é meu brother. És meu irmão. Tá certo? Gosto do Márcio, mas ele é ateu. E eu digo que ele é ateu para dizer que eu convivo com ele, eu não tenho problema nenhum de conviver com os ateus. Outro dia ele falou assim para mim, Rubens, algumas coisas que acontecem com você confrontam as minhas convicções materialistas. O Márcio sabe, meu amigo Márcio sabe, que eu creio piamente, eu sou convencido, irrefutavelmente, que Deus não só existe, como toma conta de mim. Deus me defende. Aí, o que aconteceu? Terminei o Instituto Militar de Engenharia, me formei em engenheiro, fui transferido da infantaria para o quadro de engenheiros militares, fui promovido a capitão e fui comandar a seção técnica do 7º Batalhão de Engenharia de Construção lá no Acre, próximo a onde vivem nossos hermanos bolivianos. Lá em cima. Lá, quando eu fui para lá, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, do Renan. E ela teve pré-eclâmpsia grave no Acre. Teve um parto de emergência. A médica que atendeu a minha esposa lá deu medicação errada, deu uma confusão danada. Quase que ela matou a minha esposa e o meu filho recém-nascido. Nessa confusão toda, eu fiz inscrição para fazer concurso para analista do Banco Central do Brasil. É um concurso a nível nacional. Um concurso difícil. Cai muita contabilidade, economia, direito, que não era da minha área de formação. Embora eu já tivesse dado uma estudada na matéria, mas no Acre, lá no meio uma cidade que fica no meio da floresta amazônica, não tem muitos recursos. Então é difícil você estudar, se preparar no concurso a nível nacional, fora da sua área, sem tempo, numa cidade que não tem muitos recursos. Eu fiz esse concurso na véspera do concurso, estava dormindo muito pouco, eu dormi 2 horas e meia. E eu disse para Deus o seguinte, eu falei assim, olha Deus, se eu não passar nessa prova, eu entendo que tu estás fechando a porta. Agora, se eu passar nessa prova, só se a tua mão poderosa estiver sobre mim. Porque eu não estava em condições de concorrer, era difícil, eram dois blocos de prova que somavam-se 13 matérias. Eu fiz a prova e por uma ação assim de Deus, eu passei. Eu passei para analista do Banco Central do Brasil e fui para Brasília. Fui transferido para a reserva do Exército e fui para Brasília. Fui trabalhar em Brasília.
Só que quando eu cheguei em Brasília, o mundo estava em crise econômica. Estava a crise asiática, a crise russa lá. E o que acontece? Quando isso aconteceu, a taxa de juros no Brasil foi a 49,5%, a 49,75%. E eu achei aquilo um absurdo. Por quê? Porque uma taxa de juros muito elevada, ela gera uma lucratividade muito grande para quem tem títulos públicos no mercado financeiro e dificulta muito as empresas, quebra as empresas, gera desemprego, gera dificuldade para os empresários. Os empresários ficam sem um crédito difícil. E aí é uma situação extremamente difícil. A taxa de juros alta é uma espécie de antibiótico para conter a inflação. Mas, se der antibiótico demais, ao invés de matar só a bactéria, mata também o paciente. Então, uma taxa de juros muito elevada, ela não só mata a inflação, ela mata a economia. E aí eu comecei a discutir isso e os colegas de zombaria falavam assim, você pega uma sugestão, dá para o ministro da Fazenda, dá para o presidente do Banco Central. E começou aquele mal-estar e eu fiz o seguinte, pedi para vir para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro e vim para o Rio de Janeiro, ir para o Rio de Janeiro. Aqui é Foz do Iguaçu. Fui para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eu também comecei com algumas ideias que eu defendia, a moral da história, eu fui parar num cubículo. Meus colegas do Banco Central me botaram numa salinha que eu não sabia se era dia, se era noite, empoeirado. Só que eu estava no Banco Central, aí eu recebi uma ligação. Aí, o colega do Exército, você quer fazer mestrado em engenharia nuclear? Aí eu falei, rapaz, eu estou no Banco Central. Se eu fizer mestrado em engenharia nuclear, o pessoal vai pensar que eu sou doido. Aqui, eu sei que estudar economia, finanças, essas coisas assim, tá certo? Engenharia nuclear não tem nada a ver com o Banco Central. Mas vem, começou a me insistir. Gente, eu fui acabando, tanto colega insistiu, eu fui lá e fiz o mestrado em engenharia nuclear. Fiz o mestrado em engenharia nuclear no Instituto Militar de Engenharia, onde eu fiz a graduação. E fiz também uma pós-graduação de auditoria e perícia contábil, que a ideia era que eu fizesse um curso também que o Banco Central gostasse. Quando eu terminei os 2 cursos, voltei ao Banco Central, dei meus 2 diplomas, os colegas me deixaram no mesmo cubículo que eu estava. Eu me aborreci. Fiquei chateado. Fiquei enojado. Aí virei, falei, já sei, eu vou fazer Direito. Aí fiz vestibular, fui fazer Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo feliz com a vida, agora eu vou para a área jurídica, tá certo? Eu vou para a área jurídica, eu não quero mais saber nada que eu fiz, esses caras aqui, eu não sei, eu comecei a achar um monte de coisa. Quando eu estava no primeiro ano do curso de Direito, pessoal, olha o que aconteceu. Primeiro ano do curso de Direito, um dia, sexta-feira, por volta de meio-dia, eu abri um e-mail. E no e-mail estava escrito, estão abertas as inscrições para o concurso de doutorado em economia na Universidade Federal Fluminense. Gente, vocês sabem o que é doutorado, né? Você tem a faculdade, que é a graduação. Quando você vai para o lado da pesquisa, você tem o mestrado e você tem o doutorado. Quem faz doutorado, normalmente, já fez o mestrado antes e a faculdade, e a graduação antes. Esse é o padrão. Eu não tinha nem a graduação em economia e nem o mestrado em economia. E o concurso era para doutorado. As inscrições daquele concurso para doutorado se encerravam naquela sexta-feira, ou seja, dentro de algumas horas os concursos se encerrariam. A prova seria na segunda-feira. E eu não tinha estudado nada. Dentre os requisitos para você participar do concurso, daquele concurso para o doutorado, você tinha que preparar um projeto de tese de doutorado. Eu não tinha preparado nada porque eu não tinha estudado nada. Uma tese de doutorado, uma pesquisa que nunca foi feita no mundo, ela é inovadora. Então é uma coisa que você tem que pesquisar muito antes. Eu não tive tempo de pesquisar. Eu sentei na frente do computador em 3 horas, eu montei, escrevi um negócio lá e disse que aquilo era um projeto de tese, juntei a documentação e fui correndo na universidade, cheguei 7 horas da noite, entreguei minha documentação e eles aceitaram a minha inscrição. E disseram, segunda-feira você vem fazer a prova. Segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, estava eu lá para fazer a prova. A prova era oral. 5 avaliadores. O detalhe é que o professor mais experiente da banca, com livros publicados em mais de 40 países, muitos desses livros publicados em espanhol, inclusive, esse professor, referência internacional, ele tinha sido exilado na época do governo militar no Brasil. Por que eu estou falando isso? Meus cursos eram aonde mesmo, hein? No Exército. Exército
brasileiro. Ou seja, aquele professor, ele poderia olhar para mim e falar assim, foi um cara igualzinho a ele que me prendeu. Foi um cara que era a mesma coisa que ele foi lá e me prendeu. E ficar de uma vontade comigo. O detalhe é que eu não tinha estudado nada para a prova. Eu não tinha um curso de economia. Eu não tinha, por exemplo, assim, não tinha graduação e mestrado. E nem o projeto de tese eu fiz direito. Eu cheguei naquela sala onde estavam os candidatos e um falava assim, eu fiz de economia não sei aonde, eu fiz mestrado em economia não sei aonde, eu publiquei artigo científico de economia não sei aonde, e eu de boca fechada, pensando assim, se eu abrir a minha boca, eles vão dizer que eu entrei na sala errada. Eu me sentindo desconfortável com aquela situação, tive uma ideia libertadora. Eu falei assim, eu posso ser o primeiro a ser avaliado? Porque, era avaliado, ir embora de lá, falar o que quiser, de mim não estava mais lá mesmo. Aí uma colega falou assim, uma candidata, tem um aí lá dentro, quando ele for sair daqui dentro, você entra. Quando o camarada saiu, eu não dei outra. Eu entrei, apertei, aí encontrei uma mesa redonda, os 5 avaliadores, apertei a mão de todos eles, para tranquilizá-los, né? Que não sei o que eles iam achar de mim. E começou a prova. Pergunta daqui, 5 perguntando ao mesmo tempo. Perguntavam o que queriam. Teve uma hora que o presidente da banca, ele, que neném bonito, o meu faz assim mesmo. O presidente da banca olhou para mim e falou assim, ô Rubens, você acabou de falar isso, mas no seu projeto de tese, que era o único documento que falava sobre economia, dentro do documento que estava na mão dele, é meu projeto de tese. O seu projeto de tese diz o contrário. Você está falando uma coisa, mas na hora de escrever, você escreveu outra. Como é que você explica falar uma coisa e escrever outra? Eu falei assim, olha só, eu descobri esse concurso sexta-feira por volta de meio-dia. Eu tinha poucas horas para me inscrever. Eu escrevi esse negócio aí que está na mão dos senhores aí para poder compor a documentação. De fato, vale o que eu estou falando, desconsidera, escuta aí. Mandei jogar meu projeto de tese, Eu não lembro direito como é que foi a prova, eu só lembro de um detalhe. O presidente da banca olhou para a cara de todo mundo assim uma hora lá e falou assim, já temos dados para avaliar o candidato, vamos encerrar. Quando ele falou isso, me deu um vazio. Sabe aquele desenho animado que o cara serra embaixo assim, e o bonequinho fica assim? Foi o que aconteceu comigo. Aí eu tive que raciocinar rápido. Como é que eu saio dessa sala sem fazer um papel ridículo? Aí eu olhei para a cara de todo mundo, olhei para a mesa, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu falei, já sei. Apertei a mão de todo mundo de novo. Olhei para cima da mesa, um monte de xerox de documento que eu tinha deixado, que podia jogar fora, porque não ia fazer diferença nenhuma, que era xerox. Olhei para a cara do presidente da banca, muito sério, muito convencido, e falei assim para ele, se esses documentos que estão aqui em cima não servir para nada, eu queria que me devolvessem. Aí o cara olhou para minha cara, assim, muito serenamente, e falou, se não servir para nada, nós te devolveremos. Mas ele deve ter pensado, definitivamente, esse camarada não está bem. Que ele vem aqui recolher lixo, que eu poderia ajudá-lo jogando isso fora. Peguei meu telefone, quando eu saí rápido, meio rindo do que eu tinha feito, liguei para minha esposa, ela perguntou, como é que foi? Eu não tenho a menor ideia. Os caras acreditaram, que caiu um gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, ele ficou olhando, o gênio da lâmpada, assim, impressionado, ou então acharam que eu tinha algum problema muito sério, esqueci de tomar um remédio, saí correndo, encontrei a porta aberta, entrei e fiquei olhando para a cara deles. Quem sabe que enquanto eu falava com um, o outro que estava do lado de cá falava, não contraria ele. Não contraria, porque senão ele vai me dar um soco. Sei lá, se ele vai me dar uma cadeirada. Esse cara não está bem. Finge que está certo, depois ele dá um ar de solenidade, encerra a avaliação e manda ele embora e manda demitir o segurança, que deixou ele entrar. Mas não contraria esse cara. Eu sei dizer que eu fui embora. Aí, gente, eu até fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Tinha um colega meu que ele tinha feito economia junto com o presidente do Banco Central na época, que era o Armínio Fraga. Ele trabalhava comigo. Esse colega dizia que era ateu, hoje diz que é agnóstico, tal, aquela coisa que não sabe se Deus existe e tal. E meu amigo também, tá certo? Só que a gente conversava muito sobre isso. E quando eu cheguei na sala, ele viu que eu não estudei nada, ele viu que eu recebi um e-mail em cima da hora, ele viu tudo. Ele assistiu tudo que eu estou falando para você. Estimou ocular. Quando eu entrei na sala, rindo para ele, eu falei, cara, quero ver se eu passar nessa prova, tu vai dizer que Deus não existe. Deixa estar, gente.
que Deus mesmo deve ter olhado, deve ter falado, Rubens, não me mete nessa não, cara. Tu não estudou nada. Tu foi lá e se inscreveu na prova em cima da hora, tu não tem um curso de economia, tu fica me metendo nessa história aí, pô. Se tu não passar, eu existo do mesmo jeito, pô. Não tem nada a ver com isso aí não, sei lá. Mas de fato eu falei isso, não no sentido de constranger o colega, afinal de contas ele era meu amigo, até hoje é. Mas no sentido de... O que eu achei legal é que ele falou assim, eu li tua biografia, hein? O nome da minha biografia é Do Monturo, Deus Ergue o Vencedor. Aliás, outro dia eu estava andando na rua, uma menina de uns 18 anos, e ela falou, Rubens Teixeira? Eu falei, sim, eu li seu livro. Aí eu falei, qual? O As 25 Leis de Livro de Sucesso, que é um livro que foi o primeiro colocado em todos os rankings do Brasil, o primeiro livro que eu assinei, virou um best-seller, já vendeu mais de 250 mil cópias. Eu e o William Douglas, que escrevemos, um juiz federal bastante conhecido, o livro está lançando em várias partes do mundo, agora vai lançar nos Estados Unidos, eu pensei que fosse ele, né? Eu li seu livro, que meu pai mandou, ele me deu para eu ler. Aí eu falei, qual? 25 Leis? Não, a sua biografia do Monturo, Deus Ergue o Vencedor. Eu falei, quem é seu pai? O fulano de tal, o cara é ateu. Pediu para a filha ler o livro do Monturo, Deus Ergue o Vencedor. Filósofo, formado em Direito, é meu amigo também. Então você vê que eu tenho amigos que são ateus, inclusive, que dão recomendações para eu ler o livro da minha biografia que fala em Deus. E eles são tão meus amigos que eles convivem com isso numa boa. Devem estar refletindo, eu respeito, dou tempo para eles. Afinal de contas, são meus amigos, têm o direito de acreditar no que, ou não acreditar no que quiser. Aí o que acontece? Aí ele riu, esse colega riu quando eu brinquei assim com ele, saiu o resultado. 5 pessoas foram aprovadas no concurso. Não tinha hierarquia entre os 5. E 3 ganharam direito de repescagem. Ou seja, a banca disse o seguinte, vocês não podem se matricular no curso, mas nós vamos indicar 3 matérias para vocês fazerem. Se vocês forem tirarem notas igual ou superior a 7, vocês poderão se matricular no período seguinte e aproveitar as matérias realizadas nesse período agora. Mas não pode se matricular, é repescagem. Mostra que vocês têm condições. 3 ganharam direito de repescagem e 5 não. Palavras da banca, não é minha. Não tinha nem primeiro nem quinto, não existia hierarquia entre eles. Tá certo? Vocês acreditam que eu estava entre os 5 e a professora de economia da Faculdade de Economia da própria UF ficou na repescagem? Confesso que eu também fiquei assim, né? Eu ria. Eu não vou nem me mexer para o resultado não mudar. Tinha a sensação que se eu respirasse ia mudar. Aí eu tive uma ideia. Como eu tive certeza que eu tinha passado, eu tive uma ideia. Eu olhei várias vezes o resultado, eu olhei de novo. É meu nome mesmo. Olhei de lado, tá certo. Aí eu voltei, eu falei, quando eu fui no Banco Central, eu decidi para o Banco Central porque eu achava que a questão da política econômica mexia com o país e eu sempre tive o desejo de mudar o país, de tentar influenciar para que o país ficasse melhor. Enfim, o mundo tem que ficar melhor, né? Aí, falei, voltei a minha ideia. Falei, agora já sei, eu vou fazer um concurso interno dentro do Banco Central e se eu passar, eu vou fazer o doutorado em economia, vou ganhar uma licença e quando eu vou voltar doutor em economia, vou para o departamento de pesquisas econômicas do Banco Central, que é um departamento importante, e aí eu saio de forma honrosa desse cubículo. Quem me botou no cubículo? Vou sair de forma honrosa sem afrontá-los, que eu passei no concurso, saí a francesa, tá certo? Volto, doutor, com uma outra cara, finge que está tudo bem e tal, que não aconteceu nada, e fica todo mundo bem. Não, um planejamento legal, né? Você ser elegante até com o teu agressor. Legal, combinado. Fiz exatamente como planejei. Fiz o concurso e passei. Só que na hora de eu ser liberado, os diretores do Banco Central me vetaram. Vetaram a mim e mais 4, no Brasil inteiro. E que eram da área econômica. E foram chamados no Congresso Nacional do Senado Federal Brasileiro, o presidente do Banco Central da época foi chamado para se explicar por que o Banco Central, a minha universidade cumpria todos os requisitos, era grau 5, que é grau ótimo da CAPES, enfim, todos os requisitos. Mas eles disseram que não me liberaram, cortaram. Quando o presidente do Banco Central foi chamado para se explicar, o que aconteceu? Aí, rapidamente, o Banco Central chamou um por um, 5, para negociar uma solução. Ó, te dá uma licença, você faz isso, você faz aquilo outro. Quando chegou na minha vez, o diretor quer falar contigo. Eu falei, olha só, fala para o diretor que se ele quiser conversar comigo como diretor, eu vou ouvi-lo. Evidentemente, vou atendê-lo. Mas se for sobre minha licença, meu curso de doutorado, fala com ele para primeiro ir lá no Congresso Nacional explicar que história é essa de ficar querendo que as pessoas façam doutorado em economia sempre na mesma universidade, para todo mundo falar a mesma coisa, o mesmo tipo de pensamento econômico.
explica primeiro isso para o Brasil e depois a gente fala do meu doutorado. O meu doutorado é um assunto muito pequeno se comparado ao assunto da política econômica do país. Quando isso aconteceu, aí o Banco Central fez, tá bom. Aí o Banco Central divulgou. O Rubens Teixeira não foi liberado porque a faculdade dele, chamou de mediana, para não chamar de ruim. E quando ele fez isso, os colegas do departamento de pesquisa do Banco Central são mestres e doutores formados na melhor universidade do mundo, são muito bons. Uns falavam assim, você não tem foco, seus cursos anteriores, um deles era de economia. Você é engenharia civil, é nuclear, não sei o quê, tem nada a ver com economia, você não tem foco. Você não fez graduação nem mestrado em economia, agora você está fazendo um curso de doutorado em economia sem licença, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai terminar esse curso? Você não vai conseguir fazer uma tese de direito, uma pressão de desmoralização total. Tua tese não vai ter nada a ver com o Banco Central. Virou piada a minha história. E fiquei jogado no banco. Moral da história. Quando isso aconteceu, o que eu fiz? Aí ofereceram para eu ir para outra universidade, eu não quis, porque eu não queria fazer o que eles queriam que eu fizesse. Sabe? Você estuda isso aqui desse jeito aqui, fala a mesma coisa. Não vou fazer o contrário. Eu penso o que eu acho sobre o meu país. Aí, moral da história. Desmoralização. Então eu fiz doutorado em economia e direito ao mesmo tempo. Como o Banco Central não me liberou 75% do curso, no final deram uma confusão generalizada no Brasil, me deram alguns meses de licença, no final, eu tinha direito até de 4 anos de licença, para ter que fazer o doutorado. Eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo e trabalhando, estudando 75% dos cursos. Quando você vai fazer o doutorado, a última coisa, antes de você defender sua tese, é um negócio chamado exame de qualificação. Você faz um conjunto de matérias, depois você faz o exame de qualificação, prepara a sua tese e defende. Quando eu fiz meu exame de qualificação, que em inglês chama-se qualifying, a professora que analisou meu exame de qualificação disse o seguinte: o aluno não tem proficiência para fazer uma tese de doutorado. Ou seja, o Banco Central detonando a universidade me detonando. Aí eu me lembro, eu vou mostrar para vocês aqui o que diz a Bíblia sobre quando uma situação que você não tem solução. Isaías capítulo 64, versículo 4. Eu ouvi de uma professora o seguinte, olha só, você, mesmo sendo um gênio, se a gente quiser reprovar você, a gente reprova, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Aí, veja, lá atrás eu te falar, se você for um semi-idiota, você é um semi-idiota, vai embora. Você não vai passar em concurso nenhum. Logo a seguir, o que aconteceu? Se você pode ser até um gênio, se a gente quiser reprovar você, a gente reprova, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Ou seja, o cara nunca é bom o suficiente. Tá certo? Olha o que a Bíblia diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja você que não é obrigado a esperar em Deus. Ninguém é obrigado a sequer acreditar em Deus. Eu já falei isso, tem 2 exemplos de amigos meus próximos, que um não diz que Deus não existe, o outro não sabe se Deus existe, e eu respeito os caras, eu gosto dos caras, eu convivo com eles, eu não me acho afrontado de conviver com eles, escrevi livro com eles. Nós não somos obrigados a acreditar em Deus. E outra coisa, eu sou uma pessoa profundamente inquieta, você vê que eu estudo diversas áreas diferentes. Então, eu não acredito em qualquer coisa que me falam. Não me venham com assuntos prontos, com raciocínios prontos, que eu vou investigar. O ser humano tem que ser investigativo. Eu não gosto de ser dogmático. Eu acho que fico muito dogmático quando me viro um idiota. Eu acho isso para mim. Eu investigo tudo o que me falam. Eu dou chance do cara dar certo. Por isso que me afronta viver com quem pensa diferente. Imagine, se eu for me sentir afrontado com quem pensa diferente de mim. Quem falou que eu sou a régua do mundo? O cérebro, a referência do saber. Eu não sou nada. Minha cabeça, meu raciocínio é tão importante, tão valioso quanto a sua, a sua inteligência é tão valiosa quanto a minha. Eu mereço todo o respeito quanto você. Então tem que olhar para você e falar, tu pensa o quê? Eu penso isso, legal. Eu penso isso, legal. Tu pensa diferente de mim? Penso, legal. Eu penso diferente de você, mas deixa eu te dar um abraço, é meu amigo. E daí? Imagina se eu vou ficar chateado com a pessoa que pensa diferente de mim. O cara fala um negócio que eu penso diferente, eu fico olhando para a cara dele.
Se ele me pedir minha opinião, eu dou minha opinião. Se ele não me pedir, eu posso não dar, eu posso dar, depende do grau de afinidade. Então veja que aqui eu não pretendo nem um pouquinho só, impor pensamento a ninguém. Eu estou falando porque me deram a palavra, mas eu sei que eu poderia ouvir você também. É importante a gente ter essa noção, porque senão a gente não consegue sequer conviver. Né? E o Brasil é um país que tem a característica de ter essa tolerância. No Rio de Janeiro, imagina, no Rio de Janeiro tem tudo. Tem qualquer coisa que você imaginar no mundo, tem lá no Rio de Janeiro, um caldeirão, como aqui também, Foz do Iguaçu. Então a gente tem que saber conviver em sociedade bem. Então, mas eu acreditei que Deus ia resolver o problema. A professora podia estar até errada, mas eu não fiquei com raiva dela, não. Pô, tu pode ser um gênio se a gente quiser reprovar você, a gente quer prova, ou seja, uma agressão, concorda? Falei, pô, não precisava disso tudo, né? Eu até ri, na hora que ela falou, eu ri. Falei, puxa vida, para que isso tudo, meu Deus? Me reprova, mas não fala essas coisas. Entrei com grau de recurso e de uma maneira bastante constrangedora. Eu passei em grau de recurso. Muito difícil, não tinha acontecido essa situação comigo antes. No mesmo período, eu terminei doutorado em economia, defendi minha tese. Terminei direito, defendi minha monografia. Ainda fiz prova para a OAB, no meio da defesa de tese e monografia, fiz prova para a OAB. Preparei um artigo sobre minha tese e mandei para a revista Economia Aplicada da USP, em São Paulo, que é a universidade mais importante da América Latina, segundo as referências internacionais aí. Mandei também para a Applied Economics na Inglaterra, que é uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo, na área econômica. E voltei ao Banco Central, com doutorado em Economia na UF, mestrado em Engenharia Nuclear pelo IME, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade de Estácio de Sá, formado em Direito pela Federal do Rio de Janeiro, formado em Engenharia Civil também pelo IME, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. E, quando eu cheguei no Banco Central, me botaram no subsolo do Banco Central para receber a correspondência. Não me botaram no departamento de pesquisa conforme eu estava esperando. Uma situação muito constrangedora. Mas, o que eu ia fazer? Voltei ao Banco Central e preparei a minha monografia e inscrevi num concurso nacional do Banco Central, funcionários do Banco Central. E peguei minha tese de doutorado às pressas, sem ter tempo de revisar direito, uma situação muito difícil. Escrevi no Prêmio Tesouro Nacional. É a maior competição nacional de trabalho de economia do Brasil. É o Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas que promove. A competição é peso pesado. A pessoa prepara o melhor trabalho, manda para lá quais são as melhores propostas para o Brasil. Eu fiz o meu trabalho às pressas, mandei para lá, daqui a pouco saiu o resultado. O artigo meu que ia ser publicado na Universidade, foi mandado para a Universidade de São Paulo, para a USP, foi publicado na revista científica da USP, mostrando que os professores acharam relevante a minha pesquisa. O que foi mandado para a Applied Economics na Inglaterra, uma das revistas científicas da área econômica mais bem ranqueadas do mundo, foi publicado na Applied Economics. O que foi enviado, a minha monografia de Direito, ela foi premiada. Saiu o resultado da OAB, eu passei na OAB. E saiu o resultado do Prêmio Tesouro Nacional, que eu preparei às pressas, sem muita revisão. O meu trabalho foi o único trabalho naquele ano dos premiados, foi o único do Banco Central do Brasil, que é cheio de medalhão. E foi o único da universidade, que a professora falou que eu não tinha proficiência para fazer uma tese de doutorado. Quando isso aconteceu, deu uma rebuliço em Brasília. Vem cá, vocês não liberaram o cara para fazer o curso, disseram que o curso dele era fraco, ele fez 2 cursos ao mesmo tempo. Aí vocês competiram com ele, vocês não ganharam. É como se você fosse competir, um cara de cabo de vassoura ganhar um camarada de canhão na mão, porque eu não tinha o aparato que eles tinham para eu poder fazer meu trabalho. Não tinha os programas de computadores, revistas, não tinha o Departamento de Pesquisa do Banco Central. Os colegas não me apoiaram, com algumas exceções pontuais. Aí eu fui nomeado para ser assessor da liderança do governo no Senado Federal. Só que 7 dias depois, antes de eu tomar posse, já estou na reta final, antes de eu tomar posse, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da Transpetro, da Petrobras Transporte. Isso, exatamente da Petrobras. Que vocês têm aqui uma equipe do Paraná que está trabalhando muito bem para coibir o que fizeram com a Petrobras. Eu fui diretor durante 7 anos. Durante todo esse problema que vocês estão sabendo. No dia 20 de março, por causa dessa confusão toda, eu fui chamado a falar no maior rádio do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, dos maiores grupos de comunicação do país. E perguntaram para mim, Rubens, você acha que aumentando a pena do crime de corrupção no Brasil, você acha que reduz a prática do crime? Eu falei, não, eu não conheço um estudo no mundo que
que mostra que você, ao aumentar substancialmente a pena de qualquer crime, você vai reduzir a sua prática. A corrupção é entranhada em várias instituições e grupos e ela migra de um lado para o outro. O Estado ataca ela aqui, ela migra para ali. E para eliminar isso é difícil. A Polícia Federal não dá conta, o Ministério Público não dá conta, não dá. O cara qualquer... Você tem que inviabilizar a corrupção. E eu falei assim, aí eu tornei público um projeto meu e dos 2 colegas que assinaram o livro comigo, que escreveram comigo, o projeto da base monetária virtual. Eu falei, tem que estabelecer a base monetária virtual, o dinheiro virtual. Mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil já são feitas por cartão de crédito ou débito. Se você implantar a base monetária virtual, o que vai acontecer? Você vai reduzir o custo de produção de dinheiro e de distribuição de cédulas e moeda. Você vai acabar com assalto a banco, assalto a carro forte, saidinha de banco. Todos esses crimes que envolvem assalto e latrocínio por causa de dinheiro vai acabar. E você vai acabar com outros crimes também. E eu quero ver algum malandro botar dinheiro virtual na mala. Falei isso dia 20 de março de 2015. 7 dias depois, eu fui destituído do cargo de diretor financeiro e administrativo da Transpetro. Eu não respondo nenhum processo em nenhum lugar. Nunca fui chamado nem como testemunha no Ministério Público, na Polícia Federal. Eu não respondo nada. Artigo sobre essa questão do dinheiro virtual foi publicado no Folha de São Paulo, nós publicamos. Eu fiquei 7 anos lá. Eu não tenho conta no exterior e cumpri mais do que a minha obrigação. Eu não fiz nenhum favor para a sociedade em não pegar dinheiro que não é meu. É lei, é obrigação. Eu não posso pegar o dinheiro que é meu e eu cumpri a minha obrigação. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz isso. Quem pegou aqui está errado. E quem fez coisa errada tem que pagar. Eu, pelo fato de não ter feito, eu não tenho mérito nenhum, não. Eu só cumpri a minha obrigação. O meu dever é trabalhar para a empresa e para o país. Eu não me sinto melhor do que ninguém por causa disso. Eu me sinto triste que alguém tenha tido coragem de fazer o que fizeram com a empresa, a maior empresa do Brasil, a mais importante do mundo. Todas as vezes que tentaram fazer gracinha com o meu nome, eu respondi duramente. Eu estou em processo jornalista e tudo. Há 2 dias atrás, eu mandei para o promotor da Lagnol, eu acho que ele é daqui, do Paraná, eu acho, que é o coordenador do Ministério Público na investigação da Operação Lava Jato. Eu mandei para ele a sugestão do dinheiro virtual para poder inibir o crime de corrupção no Brasil. Eu acredito no meu país, e eu não acredito, por exemplo, já que aqui temos representantes de vários países, que o Brasil vai se desenvolver sozinho. Meu desejo é que a América Latina se fortaleça. Os países da América Latina são muito coesos, se dão muito bem, aqui a gente não briga um com o outro. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. Os povos são muito próximos. E a gente deseja o sucesso um do outro. São povos lutadores, têm os mesmos problemas. Nossos países têm problema de corrupção, e eu estou falando isso com tristeza. Tem problema de desigualdade social, de injustiça social. E isso entristece a todos nós. E a gente quer mudar. E a luta que eu tenho me determinado a fazer é exatamente essa. Então, a ideia que nós temos, e como eu me proponho a fazer isso, eu não desanimo, os anos passam e eu não desanimo, eu levo pancada aqui, pancada ali, não desanimo, por causa de quê? Porque eu creio que Deus vai nos ajudar a vencer esses problemas. Se os problemas que nós temos em nossos países são problemas difíceis e até nos envergonham, nós estamos com a cabeça em pé, com muita disposição para resolvê-los. Nós acreditamos, eu creio piamente que Deus nos ajudará a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Bem, agora, eu sou comentarista de rádio, eu escrevo para várias mídias. Quando teve o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, a Rede Globo de televisão, que vocês conhecem, insistiu até eu aceitar para dar o esclarecimento sobre os riscos nucleares no Brasil e no mundo, e essa entrevista está na internet, você botar lá, Rubens Teixeira, Faustão, foi no programa Faustão, que eu dei essa entrevista em horário nobre. Vocês veem lá que é até importante vocês conhecerem um pouco da área nuclear, já que vocês são tão conhecedores da parte energética, porque vocês são privilegiados de terem aqui como vizinha Itaipu, né, que dá tanta energia para o Brasil. Dá uma olhadinha nessa entrevista que vocês vão gostar. No meu site é rubens.teixeira.com.br. Você tem acesso às minhas redes sociais, você tem acesso a mandar e-mail para mim, enfim, aos meus artigos, entrevistas, muita coisa lá. rubens.teixeira.com.br.
Além do livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que eu escrevi com o William Douglas, está lançando em várias partes do mundo, está lançando inclusive espanhol em alguns países, tem o Desatando o Nó do Crescimento Econômico, algumas propostas que nós fizemos para o Brasil. Esse livro eu mandei para a Presidente da República, para várias autoridades do Brasil da área econômica, o Como Vencer Quando Você Não é o Favorito, que está sendo lançado já na Inglaterra, com o contrato assinado, e a continuação dos 25 Leis, que é a Sociedade com Deus, e a minha biografia. Esses livros no final estão ali, para quem quiser adquirir. O objetivo não é esse, não. Estou falando mais porque sempre tem alguém que me pergunta, me acompanha pelas redes sociais, me procura. Agora eu queria falar para vocês o seguinte, para finalizar, a última coisa que eu vou fazer. Eu queria pedir a todos vocês, e eu vou me sentar aqui também, que abaixassem as cabeças, fechassem os olhos, só para a gente dar independência um ao outro. Eu vou fazer a mesma coisa, não vou ficar olhando para ninguém. Eu já estou com o olho fechado, não vou abrir, só para não falar. E eu queria fazer uma oração com vocês, porque eu sei que essa certeza que Deus colocou no meu coração, de que Ele pode me dar vitória, e que Ele me ama e Ele te ama também. Eu não sou melhor do que você, a minha família não é melhor do que a sua. Que se você pensa diferente de mim, tem uma filosofia diferente do que eu penso, se a tua religião é outra diferente, se você não acredita em nada, não importa. Eu queria dizer para você que Deus te ama, eu te amo também. Você é importante para mim. Tá? Eu queria te dizer isso. Por isso que eu vim aqui. Eu sei lá do Rio de Janeiro, com a agenda bastante agitada, e eu dormi poucas horas essa noite, mas eu estou tão feliz de estar aqui com você. Muito feliz mesmo. Eu estou preocupado pensando nos meus filhotes que estão lá no Rio de Janeiro, está eu e minha esposa aqui, mas eu estou feliz, porque a sua companhia é boa para mim. Então, eu queria fazer uma oração. Isso aqui não é uma coisa para você fazer de forma irracional, assim, sem pensar. É algo racional. E eu queria que eu peço para você me acompanhar nessa oração. Eu vou fazer uma oração para Deus que eu faço todas as vezes que eu julgo ser necessário, e eu faria essa oração tantas vezes quanto fosse necessário, porque eu sei que Deus gosta de ouvir essa oração. Se você puder me acompanhar, eu gostaria que você me acompanhasse. Pode me acompanhar em voz alta, pode acompanhar em voz moderada, pode me acompanhar até em silêncio se você quiser, mas eu gostaria que você falasse com a sua boca. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha família. Deus, eu me reconheço como pecador. Eu tenho muitas fragilidades como ser humano. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E te peço a tua graça para que eu sempre viva em paz contigo. Guarda a mim e a minha família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, agora eu vou abrir o olho. Amém. Gente, já foi dito o que é a Adonep. E foi dito muito bem. Muito bem. O Orlando explicou de uma maneira magistral. Isso aqui não é religião, não é organização outra, que poderia até ser, mas eu respeito as organizações, mas aqui não é. Aqui é uma associação de homens de negócio, aqui executivos, e a gente tenta compartilhar o que a gente está fazendo, que vocês estão vendo, o mundo inteiro. A gente não é remunerado para fazer isso. A nossa remuneração é a sua felicidade. Exatamente isso. Nada mais, nada menos do que isso. Então, aqui tem um livrinho. Eu vou dizer tudo o que vai acontecer aqui agora, que já está encerrando. Aqui nesse livrinho está escrito o seguinte: agora você faz parte do povo mais feliz da Terra. Então está aqui: bem-vindo à família, um bilhetinho pequenininho. 4 coisas que Deus quer que você saiba. Depois, 4 coisas que Deus quer que você faça. E depois, 4 coisas que Deus quer que você tenha. E a gente, como um gesto de gentileza e carinho com você, a gente trouxe alguns livrinhos, e eu queria convidar aqui à frente, eu queria convidar o Evilásio, ou até, se o seu convidado vier aqui à frente, vem aqui você dar o livreto para ele, mas eu queria apertar a mão de quem fez essa oração pela primeira vez. É só isso. Você vai vir aqui, vai apertar a mão, vai sentar e ponto. Não vai acontecer mais nada. E se o seu convidado vier, você vem acompanhando ele, até por questão de cortesia e gentileza. Quem fez essa oração que eu fiz pela primeira vez, vem aqui
para eu te dar esse livrinho, você vai sentar, não vai acontecer nada. Vou te apertar sua mão, que é uma honra para mim. Toma aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Graças. De nada. Deus te bendiga. Aqui. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe. Oh, que legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A senhora, tá? Deus abençoe. Deus te bendiga. De nada. Oh, Deus te bendiga. Deus te bendiga. Oh, que maravilha, que satisfação. Deixa eu pegar mais aqui. Yo te pedí a Dios para hablar contigo. Sim, eu quero falar contigo. Deus te bendiga. Ah, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe, tá? Oh, de nada. Deus te bendiga. Oh, Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Agora, obrigado pelo carinho. Agora é o seguinte, eu sei que muita gente que está aqui, quem trouxe você aqui gosta de você. E nós gostamos de vocês. Todo mundo gosta de vocês aqui. Vocês tiveram a gentileza, o carinho, independente do seu pensamento, de você ficar aqui me ouvindo. Eu sei que isso é muito em parte da sua gentileza, da sua educação, do seu carinho. Eu não sei em que você acredita, mas eu creio que Deus pode resolver os seus problemas. E o que eu vou fazer agora, para encerrar, é uma oração por vocês. Eu vou orar para, eu não sei, pode ter pessoas que estão com problemas pessoais, problemas na família, problemas de saúde na família, tristezas, aflições, e eu vou pedir para Deus, para ajudar você a vencer isso. Eu vou encerrar com essa oração, porque eu sei que se você está com problema e você está aqui, o seu problema me incomoda. O seu problema incomoda Deus. O seu problema incomoda a pessoa que te ama, que te trouxe aqui. Então eu vou orar por você. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesse café da manhã tão abençoado, tão agradável. Estamos aqui com muitos convidados, pessoas queridas, Senhor, que deixaram as suas casas voluntariamente. Elas às vezes pensam, acreditam em outras coisas, pessoas que têm outra forma cultural de viver, de pensar, mas tiveram a generosidade, o carinho de atender o convite de alguém, vieram aqui essas pessoas. Meu Deus, eu te peço por cada uma delas. São as pessoas que entraram aqui tristes, ó Pai, que possam sair alegres, que entraram enfermas, Senhor, que possam sair curadas em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui falando acerca da grandiosidade de Deus. E eu não estou dizendo o que eu posso fazer, do que eu sou, mas do que Tu és. E eu peço a Deus, a mesma forma que eu peço para mim, eu peço para essas pessoas, que elas sejam curadas, que tenham seus corações fortalecidos. Se alguém da família está com problema, que seja resolvido. Meu Deus, se tiver alguma angústia, Tu limpa, alegra o coração das pessoas. Eu te peço pela família deles, eu peço pela minha família, ó Deus, que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre eles. Muito obrigado pela vida de cada um dos presentes. Nós pedimos, ó Deus, essas bênçãos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.